nossa última videoaula da disciplina. Depois nós só teremos encontros síncronos. E vamos falar em si sobre o processo de dependência. Né? O processo de dependência como o descortinar, né? o findar do período colonial. Lembrem, eu reproduzi para vocês um sistema econômico que era fruto de um processo de transição, primeira aula, entre o feudalismo e o capitalismo. Né? A ideia de que existiu um antigo sistema colonial. Esse antigo sistema colonial permitiu a acumulação primitiva de capital para o desenvolvimento do capitalismo. E nossa proposta era apresentar que esse antigo sistema colonial se baseava em 3 aspectos, seguindo também o modelo de análise do materialismo histórico, terra, capital e trabalho, em exclusivo de comércio, plantation e escravidão. Vimos aqui que, com a vinda da família real ao Brasil, né, um dos principais pontos, o primeiro, né, as primeiras ações do rei Dom João foi transferir a capital para o Rio de Janeiro. Ainda nem tinha aportado em Salvador, estava indo no mar, dentro do navio, e abrir os portos das Nações Amigas. O que significa abrir os portos das Nações Amigas? É destruir parte do processo de acumulação colonial. A partir dali, o Brasil se transformaria em Reino Unido ao lado de Portugal, ou seja, essa relação entre metrópole e colônia, de certa forma, ela era destruída com essa chegada da família real ao Brasil. A sede do Império passava, inclusive, a ser o Rio de Janeiro. Né? A sede de todo o Império Português, onde estava a família real. Então, ainda vivendo o final do governo do Estado absolutista, aí o rei é ainda a figura máxima desse processo. Então, de certa forma, você inverte os vetores. A metrópole acaba virando o Brasil e Portugal, se não tivesse o rei, acabaria virando uma parte menor do Império Português. O que relativamente seria uma abrupta transformação, né, dessa lógica colonial. Só que o sentido da colonização ele é rompido. Veja, alguns aspectos do antigo sistema colonial, alguns aspectos do colonialismo, ele vai se manter. Né? Vamos manter a escravidão. Né? Somos o último povo, e aí não dá mais para culpar os portugueses, não dá mais para culpar os colonizadores. Somos o último povo da face do planeta a banir a escravidão. Somos também uma nação que se quer moderna, inserida no capitalismo, mas que não teve competência para fazer a destruição, ou seja, nem sequer a Revolução Liberal realizou para fazer a destruição das grandes plantations e das oligarquias. Até hoje penamos por conta dessas oligarquias. Mas não vamos falar do hoje, porque hoje não é uma opção. Hoje é bárbaro, é medievo. Acho que nem bárbaro. Era tão ruim. O rei vai ao Rio de Janeiro, sai de São Salvador da Bahia dos Santos, vai ao Rio de Janeiro, instaura a família, instaura a corte, e o Rio de Janeiro passa a receber as benesses de seu centro do império. Vão-se os anéis
ficam-se os dedos, ou seja, vai as partes menores do Império e fica o coração do Império Português. Os portugueses não me ouçam. Só que é um processo de reação também em Portugal contra a presença francesa, o domínio francês. Embora atendesse aos interesses de parte da burguesia portuguesa, atendesse os interesses de parte do liberalismo português, que já queria transformação há muito tempo, que já lutava por transformação há muito tempo, que já respaldava parte dessas transformações, inclusive com as reformas pombalinas. Vai reagir a essa presença francesa de forma positiva no primeiro momento, mas depois de forma negativa. As elites portuguesas vão reagir a essa presença francesa e vão expulsar os franceses de Portugal. Vão fazer um processo de resistência aos franceses, expulsar os franceses de Portugal. Não nos interessa aqui estudar a história portuguesa, apenas o que recai na história do Brasil. Chamemos já Brasil. É importante entendermos, compreendermos que o rei tinha opção. Qual era a opção real? Manter a sede do Império Português sob o seu controle absolutista no Rio de Janeiro. Ou retornar com a família real a Portugal. Só que já não mais como um rei absolutista. Portugal vivenciou esse processo de transformação e vivenciou um fortalecimento do liberalismo. Capitaneado pelos franceses, pelo Estado francês, mas vivenciou esse processo de ampliação das ideias liberais, de constituição de uma espécie de parlamento. As cortes portuguesas se transformaram numa espécie de parlamento. E as decisões deixaram de ser tomadas pela esfera central do rei e passaram a ser tomadas pelas cortes, pelo parlamento português. Dito isso, o que significa o retorno do rei? Para além da tentativa de recolonização, que é o que nos interessa, significa que há um processo de transformação no caminhar do desenvolvimento do capitalismo. Não mais a figura do príncipe, do Estado absolutista, mas agora a figura de um Estado diluído, de um poder diluído, na constituição das leis. Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos são iguais perante as leis. Eu lembro tanto de um juiz, ontem ele falou essa besteira no jornal nacional. O francês é horrível, mas é melhor do que o do Marreco. Juiz, ex-juiz. Eu cheguei e disse, você, ao jurar a Constituição, o rei, ao jurar a Constituição, significa que ele é igual a todos os outros. Todos são iguais perante a lei. O rei vira uma espécie de bibelô. Serve para tomar chá no Palácio de Buckingham. Casar filhos e netos, e no máximo um conselhozinho ao Prime, ao primeiro-ministro. O rei perde todas as suas regalias e todos os seus poderes, ou boa parte dessas regalias e boa parte desses poderes. Se constitui, portanto, um parlamento português. E esse parlamento passa, inclusive, a ter cadeiras brasileiras. Então, existiam deputados brasileiros, deputados portugueses que compunham esse parlamento. Então, veja, o rei decide retornar, é forçado a jurar a Constituição, passa a perder todos os poderes absolutistas
né? E Portugal vai se inserindo cada vez mais no liberalismo. Só que com uma relação incômoda com a sua principal ex-colônia. Né? De certa forma, a base de todo o Império girava na relação comercial entre as partes, entre a África, a América e a Europa. Né? Entre os três continentes. É isso que dava base estrutural, né, do Império Português. Não estou dizendo que só se restringia a isso. Não estou excluindo a Ásia desse processo, não estou absolutamente nada. Estou dizendo que a base principal, a estrutura principal da economia portuguesa e, portanto, do Império Português era isso. O rei retorna, se constitui um parlamento luso brasileiro. Né, os brasileiros ocupam algumas cadeiras no parlamento, só que com uma quantidade muito menor de deputados. E aí as cortes portuguesas tentam, de certa forma, fazer um retorno do exclusivo de comércio. Olha, se tem uma coisa que os deputados brasileiros e portugueses divergiam, era se deveriam conservar o poder do rei ou deveriam entrar ou desenvolver-se o liberalismo. Né? Alguns acreditavam que o poder absolutista deveria ser retomado, que o poder do rei deveria ser retomado. Portugal vivia, inclusive, uma espécie de guerra civil, não vamos entrar em detalhes, entre Dom Pedro IV, que era o nosso Pedro I, né, e o seu irmão. Não nos interessa desenvolver isso. Mas, ao Brasil, algo que não interessava a nenhum deputado era o retorno exclusivo. Entretanto, para alguns, isso não faria a menor diferença. Né? Se eu penso, por exemplo, os deputados paulistas, né? Basicamente, eles não tinham uma economia exportadora. E, portanto, ser exclusivo ou não ser exclusivo de comércio tinha muito pouca diferença, né, na forma como os deputados paulistas encaravam os seus interesses. Isso não vai ser verdade para Pernambuco, por exemplo. E os processos de resistência montados em Pernambuco, inclusive com vamos dizer assim, um desenvolvimento de uma estrutura libertária de se separar do Brasil e de se separar em Portugal. Né? O que, alguns anos mais tarde, né, vai permitir desenvolver a Confederação do Equador. Não vou entrar na Confederação do Equador porque é pós-independência. No máximo até o 2 de julho. Mas a gestação do que aconteceu em 24 vai estar em 17. Né? Então eu poderia falar sobre 17, mas não vamos entrar em temas muito, muito pontuais, porque também a gente não conclui a lógica geral. Mas é importante que vocês compreendam que o 24 é consequência do 17 em Pernambuco. Então, estamos na Confederação do Equador e, portanto, isso talvez fosse um assunto que vocês deveriam compreender e se atentar melhor. Mas voltemos às cortes. Essas cortes constituídas vão tentar também, no debate, retornar ao exclusivo de comércio, retornar à companhia de comércio, retornar à lógica anterior ao 1808 ou 1807, saída da família real e chegada no Brasil em 1808, mas os deputados brasileiros vão romper e chega um momento que boa parte dos deputados vão abandonar as cortes portuguesas. Quando abandonam as cortes portuguesas, cria um clima no Brasil de independências. Né? Cria bem um clima de independência, né? De se constituir
diversas independências, mas com um grande risco. Um grande risco e um grande interesse ainda em manter parte da relação com Portugal. Nós vamos mostrar depois no final um modelo, nós vamos perceber que a escravidão, mas não só a escravidão, o tráfico de escravos, ainda mantinha, alinhados certos interesses da ex-metrópole, de Portugal, com o Brasil. E vejam, não há um processo de ruptura da escravidão. Ele só vai acontecer no fim da República. Na verdade, ele é que vai proporcionar a derrocada do próprio Império, segundo a tese da professora Vilma Pérez. Também não nos cabe aqui estudar isso, analisar. Fica para Brasil 2, fica para a República. O que nos cabe aqui compreender e analisar é o que significou essa independência. Significa a destruição do exclusivo de comércio. Basicamente, por isso Novaes vai fazer sua análise até 1808. Ele acredita que em 1808 o processo de independência, o processo de destruição dessa relação colônia-metrópole já estava consolidado. O que acontece depois são os fenômenos políticos, que vão proporcionar este modelo, de um Brasil unificado sob um império, mantendo inclusive a família real de Bragança. Até hoje os loucos acham que ainda são castilhos. Essa terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um império colonial. Então vejam, esses mecanismos estruturaram uma alternativa, inclusive real, de implantação aqui de um Estado relativamente absoluto. Ou seja, o rei de Portugal perderia poderes, mas o seu filho, de certa forma, se configura como um absolutista. Relativamente absolutista. Vai ter também a implantação de cortes aqui, ministérios, embora os ministérios fossem mantidos periodicamente pelo rei. Então, nos leva à conclusão que sem o exclusivo não existe a relação metrópole-colônia. Porque sem exclusivo não há exploração, sem exploração não há essa relação metrópole-colônia. Não tem sentido a manutenção disto. Alguns autores portugueses, da historiografia portuguesa, vão dizer que já não era mais, Valentim Alexandre, por exemplo, já não era mais vantajoso a manutenção da colônia, porque não era lucrativo, que Portugal estava perdendo dinheiro, que Portugal estava, a metrópole estava empobrecida, a colônia estava enriquecendo. Não tem lógica sem exclusivo. A parte mais rica sempre foi onde se produz. E quanto mais se produz, mais rica essa parte vai ficando. Não é a outra que não produz. Não dá para manter a City por muito tempo. Acho que os ingleses aprenderam. E olha que na Inglaterra se desenvolveu um capitalismo. Mas não é ela que nos interessa agora. Vamos voltar para a independência. A independência em si, eu não vou ficar
narrando processos, né? Narrando historietas. Mas existe tá na moda, né? Treta entre a historiografia paulista, que é quem escreve a história oficial, basicamente derivanos todos de Varnhagen, que vai consolidar a história do 7 de setembro como sendo o culminar da independência. Somos o único país do mundo, eu acho, que comemora a independência quando se começa o processo de independência. Todos os países do mundo comemoram a independência em si, ou seja, quando de fato o colonizador é expulso. Aqui não. A ideia de negação do colonizador é muito tênue, porque manteve o império. Porque manteve Pedro I, Pedro IV. Pedro I aqui, Pedro IV em Portugal. Porque manteve ele mesmo. Então a ideia de ruptura com Portugal não gera oficialmente na historiografia brasileira a independência. O que gera a independência é o alto mar heróico, as margens do rio Ipiranga, São Paulo, capital. Da independência brasileira, da constituição da nacionalidade brasileira. Então, quem constitui a nacionalidade brasileira são as águas de São Paulo. Então, a historiografia paulista ela monta, desenvolve todo um encadear de uma fundamentação nacionalista muito significativa. Só que de 22 até 23 você tem um processo de guerra muito significativo. É aproximadamente quase um ano. Eu vou de setembro, imaginando que o início tinha sido no 7 de setembro. Vamos lá, eu vou de 7 de setembro a 2 de julho de 23. Em 2 de julho de 23 é que há de fato a expulsão das tropas portuguesas. Principalmente no evento icônico do assassinato da madre Dona Angélica na porta do convento da Lapa. E fica essa coisa da briga entre a historiografia baiana e a historiografia paulista. Eu, como um bom nordestino, como um torcedor do Sport Clube Bahia, eu prefiro compreender que o processo se dá ao final e não no início. Mas é local de chorar, é no pé do caboclo, como seria na Bahia. Não rende mais do que essa treta. O que importa é pensarmos e talvez não reproduzirmos como meros megafones que reproduzem a fala de alguém, é que não houve uma independência. Eu escuto isso aí alhures, o Brasil não se tornou independente. Porque continua dependente das outras esferas. Sim, você está no furtado. Longe de mim me furtar a seguir o furtado. Horrível essa frase. Eu sei do processo de dependência da economia brasileira. Ela é montada exatamente porque é uma economia primária e exportadora. E manteve essa característica primária exportadora. Logo tem que exportar. Se tem que exportar, é dependente da externalidade. É dependente de fora. Temos que exportar os frangos da JBL. Aí recebemos a JBL no Planalto, na garagem. Por que eu cheguei nos frangos da JBL, meu Deus? Joesley Batista, eu não sei quem são em inglês.
a dependência. Mas isso não rompe sob nenhuma hipótese a ideia de que a independência ela é uma ruptura da relação com a metrópole. Se constitui a partir daí a possibilidade de um Estado nacional, por mais que se negue. Por mais que nós temos essa elite tosca que sempre volta aos seus interesses externos, né? Interesses da Inglaterra, interesses dos Estados Unidos. Olha, vira e mexe, volta. Vira e mexe, a gente bate. Parecem nazistas batendo continência para a bandeira de outro país que nos domina. Isso tem nada a ver com a ideia de capitalismo. Porque a ideia de capitalismo vai trazer a noção de minimamente de defesa nacional. Né? O bom capitalista ele vai querer liberter a égalité e fraternité para fora, para que as empresas nacionais possam se expandir. O bom. Né? A elite tosca, a elite tupiniquim, não. Né? Ela desenvolve um processo continua desenvolvendo um processo de negação dela mesma. Aí não nos tornamos independentes porque nos separamos de Portugal. Sim, somos um Estado independente. Um Estado independente da elite que não consegue fazer a Revolução Liberal. Não estou falando de Revolução Comunista, não. Em nenhum momento eu falei isso. Estou falando de Revolução Burguesa. Revolução necessária ao capitalismo. Bem, é isso. Por fim, eu já tenho gravado em América um quadro. Eu vou colocar para vocês aqui de um debate sobre a nossa unificação. Veja que a nossa unificação, enquanto nação, se estabelece por uns interesses mais mesquinhos e medíocres e medonhos da história da humanidade, que é a manutenção da escravidão. É isso que nós vamos ver a seguir e nos encontramos logo mais. A chuva não me permite ter paciência a interromper isso, está molhando tudo aqui, as cachorras estão entrando dentro de casa, então até logo mais à noite. Por fim, eu queria pensar neste grande resumo. Eu queria pensar num quadro que eu vou tentar apresentar para vocês na tela, que é o seguinte: se eu comparo a América Portuguesa, a América Inglesa e a América Espanhola, eu vou ver claramente um cenário de unificação ou de divisão. O que é que eu estou dizendo com isso? Vejam só. Os interesses da produção da carne criou uma nacionalidade. Eu não estou dizendo que os aspectos econômicos criam nacionalidade, não é isso. Porque se eu comparo a Espanha, a América Espanhola, a Argentina ao Brasil, o Chile ao Brasil, eu vou ver que são características distintas. Ou seja, a nacionalidade não foi criada pelos aspectos econômicos. Mas, na América Espanhola, a América Espanhola se dividiu em partes, em várias partes. Essas partes são muito claras divisões econômicas, né? Pelo menos da América do Sul. Né? Então você tem os interesses da carne separados dos interesses da produção agrícola do Chile, dos interesses da produção mineradora, enfim, você vai partindo, seja em função dos vice-reinos, seja em função dos interesses locais, você vai repartindo a nacionalidade da América Espanhola, não se constitui numa única nacionalidade, se constitui em várias. Esse conjunto de países que formam a América Latina não portuguesa, ou seja, a América que foi dominada e colonizada pelos espanhóis.
Veja, isso não significou, essa união não pode ter relação porque o Brasil constituiu um império. E o império foi uma passagem do Império Português para o Império Brasileiro, como alguns querem construir. A manutenção e a consolidação, inclusive um argumento bem conservadorzinho. A consolidação do Império como uma continuidade do Império Português, porque a família real portuguesa aqui ficou brasileira, blá 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 blá. Né? É um problema pensar assim. Mesmo porque, vejam, as 13 colônias eram totalmente distintas economicamente. Né? Os interesses do Norte e do Sul, por exemplo. Tanto é que vai ter a Guerra de Secessão. E se constituiu numa confederação. Né? Embora partidos em estados com relativa autonomia, é uma federação. Né? É uma união. A união venceu. Né? A união venceu. Dito isso, não posso argumentar que foi o Império que deu essa unidade. Tampouco a República, a Federação Inglesa, ou a República Federação das colônias, da ex-colonização espanhola, pode configurar que a República gerou a união ou a separação. Porém, se eu penso em um argumento, a Espanha e a América Espanhola faz suas independências e declara em todas elas o trabalho livre. Ao contrário da América Inglesa e da América Portuguesa. Na América Inglesa e na América Portuguesa você tem trabalho escravo. A manutenção da escravidão, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Aí já podemos falar Estados Unidos e Brasil. Mesmo como estados independentes, mantém a escravidão. Então, de certa forma, né, esse argumento, que é um argumento, a professora Vilma Pérez, quando ela diz a Guerra do Paraguai, no momento posterior, ela vai retomar essa ideia de que aquilo que mantinha, por exemplo, o Império era a escravidão. Então, de certa forma, o que eu quero pensar aqui, não existe nada muito consolidado sobre isso, a ideia apresentada por Novaes numa aula, estou só reproduzindo a aula do professor Novaes, é de que a América Portuguesa e a América Inglesa se mantiveram unidas exatamente por conta dos interesses relacionados com a manutenção da escravidão. Né? Se eu penso, por exemplo, na revolta farroupilha, que acontece pós-independência, ou seja, a tentativa de tornar independente o Estado farroupilha, o sul do país e os interesses da carne, por conta dos impostos aplicados sobre a carne. Né? A revolta farroupilha e a separação tinham o apoio dos principais produtores locais de charque, de carne. E um produtor local vai trair o outro, né? Aquela velha história do Bento Manuel e do Bento Gonçalves, né? Que o Bento Manuel vai trair o Bento Gonçalves e vai partir para a defesa dos interesses imperiais, quando se transforma muito forte o discurso de que era necessário libertar os escravos. Por quê? Porque se está lutando por liberdade, não tem por que lutar por liberdade, os escravos participarem dessa luta pela liberdade e não serem livres. Né? Então vejo que a traição se dá quando Bento Manuel vai pensar que vai perder o seu grande patrimônio, que era o trabalho escravo. Isso também vai se caracterizar como vamos dizer assim, um modelo de defesa do Estado, porque defesa da escravidão. Isso vai ficar muito claro na Guerra de Secessão. Talvez por isso a Guerra de Secessão seja tão importante. É uma guerra de separação em que aí o inverso, parte queria manter os interesses escravistas, queria manter a escravidão, parte das colônias, das 13 colônias, e uma outra parte das 13 colônias queria o fim do trabalho escravo.